Você sabe o que é o ministério de profeta? Esse ministério é idêntico ao ministério de profeta do Antigo Testamento, como Jeremias, Isaías, Elias. Na lição de hoje, iremos estudar sobre o dom ministerial de profeta e entender se é ou não o mesmo ministério que havia no Antigo Testamento. Eu já volto para darmos prosseguimento à lição de hoje. A paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Mário Luna. Sejam bem-vindos a mais uma EBD comentada online. Hoje nós estaremos estudando o ministério de profeta. Existem profetas ainda hoje? Essa é uma dúvida. Como no Antigo Testamento, quando eu pergunto, existem profetas ainda hoje? Eu estou perguntando como os profetas do Antigo Testamento. Nós vamos aprender mais sobre isso nessa lição. Vamos começar fazendo uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por esta grande oportunidade de ministrar mais essa aula da EBD comentada online. Que o Senhor venha tomar o primeiro lugar, a frente, a direção desta aula. Que o Senhor possa me dar iluminação para que eu possa ensinar as verdades que estão descritas na Tua Palavra e, ao mesmo tempo, dar entendimento àqueles que estarão assistindo esta aula e que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Você que tem me acompanhado aí, eu quero falar para você, dá um like aí nesse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu e ative o sininho das notificações. Quando você faz isso, você é um colaborador deste canal e outras vidas são edificadas para a glória de Deus. Bom, vamos dar prosseguimento aí à nossa lição de hoje. Hoje, como nosso textuário aqui, tá bom? Da lição de hoje está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 28, que diz assim: E a uns pôs Deus na igreja primeiramente como apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Verdade prática da lição de hoje: o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Leitura bíblica em classe, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27 a 29. Eu oriento que você possa fazer essa leitura. E Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 13. Durante as lições passadas, já lemos Efésios, capítulo 4, do 11. Na verdade, a leitura bíblica em classe estava do 7, né? A partir do versículo 7. Então, nós temos aprendido bastante sobre isso. Objetivos específicos. O que a gente vai tratar na lição de hoje? Então, preste atenção. Descrever a função do profeta do Antigo Testamento. Para podermos fazer uma comparação se o ministério de profeta é igual ou não é igual ao do Antigo Testamento, nós precisamos primeiro entender como funcionava o ministério de profeta no Antigo Testamento. Nesse caso, tá? Explicar o ofício do profeta do Novo Testamento. Uma vez que eu venha explicar o ministério, eu tenho como fazer o quê? Uma comparação Antigo e Novo Testamento nesse caso, tá? E esclarecer o verdadeiro do falso profeta. Então, no final, vai ser feito o quê? Uma comparação. Quem é o verdadeiro profeta e quem é o falso profeta. Então, na lição de hoje, vamos aprender a função do profeta do Antigo Testamento. Vamos entender o ofício do profeta do Novo Testamento e vai haver uma comparação entre o verdadeiro profeta e o falso profeta. Introdução. A lição dessa semana versa sobre o dom ministerial de profeta. Trata, nesse caso. Estudaremos alguns aspectos deste dom à luz da Bíblia, porque não adianta eu querer estudar sobre um assunto à luz do que eu quero, daquilo que eu acho. Não, nós vamos estudar à luz da Bíblia, nesse caso, tá? Mas também considerando o contexto histórico e cultural do Antigo e do Novo Testamento. O ministério de profeta é altamente importante para os nossos dias, pois, de acordo com o ensino dos apóstolos, tal ministério tem um valor excelso para a igreja de qualquer tempo e lugar.
o profeta do Antigo Testamento. Então, nesse tópico aqui, nós vamos entender a função do profeta do Antigo Testamento e vamos estudar sobre o conceito, o que ele fazia. Então, o que é ser um profeta, o que faz um profeta e o profetismo, a ação do profeta durante a história do Antigo Testamento. Vamos para o conceito. O profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. Olha só, o profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. Ele recebia de Deus a mensagem. Olha, preste atenção nisso aqui. Ele recebia de Deus a mensagem e ele passava, ele transmitia. O profeta não produzia a mensagem, ele recebia a mensagem e ele transmitia a mensagem. Ele repassava a mensagem. Vamos fazer uma ilustração aqui bem clara, rapidamente. Uma TV, você compra uma TV. A TV, ela não produz a programação. O seu aparelho, ele não produz a programação, mas ele transmite a programação para que eu ou você possamos assistir. A mesma coisa é o profeta do Antigo Testamento. Ele não produzia a mensagem, ele recebia a mensagem e ele transmitia a mensagem. Por isso era importante haver a figura do profeta, porque se não houvesse profeta, não haveria a transmissão da mensagem. E se houvesse profetas falsos, a mensagem que seria transmitida não seria a mensagem de Deus, mas a mensagem do coração do profeta. Quando Deus levantava um profeta, preste atenção, o Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, um embaixador que representava os interesses do reino divino na terra. O profeta, ele não representava os seus interesses. Ele não estava ali anunciando a palavra para o seu próprio interesse, para o seu crescimento, para que ele viesse a ficar popular. Não! Os profetas do Antigo Testamento, na verdade, eles não eram populares. Você vai entender muito bem isso aí, tá? Quando Deus levantava um profeta, designava-o a falar para toda a nação israelita. O profeta do Antigo Testamento não falava apenas para uma pessoa. O profeta do Antigo Testamento, na sua maioria, havia momentos que ele falava para o rei apenas, sim, mas havia momentos, na maioria das vezes, ele trazia a mensagem, ainda que fosse para o rei, para toda a nação. Então, ele falava para toda a nação. Deus se manifestava através do profeta para que o povo soubesse qual era a sua vontade. Quando Deus levantava um profeta, designava-o a falar para toda a nação israelita e até mesmo a povos ou nações estranhas. Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 5. Vamos dar uma olhadinha nessa referência bíblica, Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 5. Para entendermos melhor o que está falando aqui, vamos lá. Mostrar aí na tela Jeremias 1:5. Antes de formá-lo, deixa eu mudar a versão aqui para Almeida Revista Corrigida. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então, Jeremias foi chamado não só para falar para o povo de Israel, mas também para povos que não eram o povo de Israel. Ao longo de toda a história veterotestamentária, ou seja, do Antigo Testamento, o Senhor levantou homens e mulheres para profetizarem em seu nome. Preste atenção que eu estou frisando várias vezes. O profeta não trazia a sua mensagem. O profeta não produzia a mensagem. O profeta transmitia aquilo que o Senhor havia lhe mandado falar. Samuel era um profeta, o último dos juízes e o primeiro dos profetas para a nação de Israel. 1 Samuel capítulo 3, versículo 19 e 20. Elias e Eliseu foram profetas, 1 Reis 18, 18 a 46, 2 Reis 2, do 1 ao 25. A profetisa Hulda, tá? 2 Reis 22, 14 a 20, e muitos outros, como os profetas literários Isaías,
Jeremias e Daniel. Então vamos entender aqui. Você que acompanha as aulas sabe que quando o fundo aparecer marrom é porque eu estou fazendo um comentário da lição e no fundo azul é o próprio texto da lição que está na revista. Para uma melhor compreensão do conceito de profeta no Antigo Testamento, eu vou apresentar algumas definições mais detalhadas para entendermos melhor sobre eles. Profetas orais. Tá? Profetas orais. Os profetas orais traziam mensagens faladas, não deixaram nada escrito. Por exemplo, Elias, mesmo que é registrado no livro de Reis alguns fatos em relação a Elias, não foi Elias que escreveu, tá? Então eles não deixaram nada escrito. E se escreveram alguma coisa, seus escritos se perderam e não fazem parte do cânon sagrado, ou seja, da Bíblia. Foram muitos os profetas orais. Alguns se tornaram bem conhecidos devido à sua importância na história bíblica, como Arão. Arão, apesar de ser sumo sacerdote, a Bíblia vai falar ali sobre um momento de profeta dele. Êxodo 7:1. Isso está na Bíblia? Tá, vamos conferir algumas referências bíblicas nessa aula para podermos ter um entendimento melhor da situação. Vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tá? Temos também Natã, o muito conhecido Natã, que levou uma mensagem ali também de repreensão para Davi. 2 Samuel 7:2. Elias, 2 Crônicas 21:12. E Eliseu, 2 Reis 9:1. Todos esses foram profetas orais, não escreveram nada, mas foram profetas. E outros mais. No Novo Testamento temos João Batista. Embora o seu ministério encerre o profetismo do Antigo Testamento, Lucas 16:16, seu ministério foi importante, mas não deixou nada escrito. Então, entendemos o que são os profetas orais. Transmitiram a vontade de Deus, a palavra de Deus, mas eles não escreveram nada. Nada ficou registrado por eles. Alguém registrou o que eles estavam falando, mas não foram eles que registraram. Profetas verbais. Esse é diferente. Esses registraram. Os profetas verbais ou literários são os profetas que escreveram. Seus escritos estão incluídos no cânon sagrado, a Bíblia. Seus livros estão classificados entre os proféticos, sejam maiores, sejam menores. Tá? Então nós temos aí, quando você estuda teologia, você vai estudar os profetas maiores e os profetas menores. Tá? Para quê? Para fazer uma divisão. Profetas maiores, Isaías, Jeremias, o livro de Lamentação de Jeremias também entra como profetas maiores. Nesse caso, Ezequiel, Daniel. Agora, quando vamos estudar profetas menores, estamos estudando Oséias, Amós, Sofonias. Mas por que maiores ou menores? Porque os maiores eram mais importantes, os menores menos importantes? Não, é por causa da quantidade de escrito, o volume, tá? O tamanho do livro. Então, conforme os livros foram maiores, mais escritos, profetas maiores. Menos escritos, mais breves os livros, profetas menores. Seus livros, como disse, estão classificados em maiores ou menores. Entretanto, há profetas como Moisés e Samuel que estão em outras categorias. O profeta Moisés, Deuteronômio 34:10, tem os seus escritos classificados como leis, ou Torá, ou Pentateuco. Quando você vai estudar teologia, nós estudamos o Pentateuco nesse caso. O mesmo acontece com o profeta Samuel, 1 Samuel 3:20. Que deixou 2 livros que levam seu nome, porém estão classificados na categoria dos livros históricos. Então ele não está lá em profetas maiores ou menores, mas está dentro da categoria profetas históricos e não proféticos. Isso aqui, essa categorização, ela serve para podermos entender, assimilar melhor, gravar melhor, para podermos estudar. Essa categorização não está na Bíblia, mas foi feita essa categorização para podermos estudar melhor. Profetas videntes e não videntes. Isso aqui é uma coisa interessante, que às vezes você lê lá e foram consultar o vidente. Aí você fala vidente, essa palavra nos dias atuais, ela soa mal. Fica parecendo algo assim de um meio que não é o meio cristão. Só que, vamos entender,
O que quer dizer vidente? O profeta vidente é aquele que tem os olhos abertos para o sobrenatural. O termo hebraico Raá significa aquele que vê, ou vidente. Então, Raá é aquele que vê, ou vidente. Alguém vai dizer assim, mas eu conheço vidente que não é cristão, está dentro de um outro lado. Tudo bem, mas ele vê coisas do mundo espiritual, mas não da parte de Deus. Não é por Deus que aquilo é mostrado, não é por Deus que aquilo é revelado. Eu estou falando do profeta vidente, daquele que está em nome do Senhor. Entenda isso, tá? O termo significa aquele que vê, ou vidente. O profeta vidente pode ver o mundo espiritual do mesmo modo como vê o mundo natural. Isso aqui é uma coisa que você fica olhando assim, dizendo assim, assim como você está assistindo esta aula nesse momento, vendo no seu celular ou na sua Smart TV, enfim, aonde você está assistindo esta aula, o profeta vidente consegue ver com a mesma clareza, a mesma coisa do mundo espiritual. Tá? Ele está com os olhos olhando, ele está vendo o mundo espiritual como nós vemos o mundo material. Esse é o profeta vidente. Deus deu a ele essa condição para um propósito que só Deus sabe o porquê fez isso, por causa do ministério que Deus tem na vida daquele profeta no Antigo Testamento. Eu estou falando agora do profeta do Antigo Testamento. Preste atenção. Alguém vai dizer assim, mas eu conheço pessoas no Novo Testamento que têm visões e conseguem ver o mundo sobrenatural igual o Senhor está falando aí em relação aos profetas do Antigo Testamento. Isso é possível? É possível também. Dentre eles estão Balaão, embora a Bíblia não considere um bom profeta, mas Balaão tinha os seus olhos abertos para o mundo espiritual. Ele conseguiu ver ali aquele anjo com a espada desembainhada ali diante da mula, da jumenta, melhor dizendo, que ele queria que ela passasse de qualquer jeito, e aí os olhos dele foi aberto para poder ver o mundo sobrenatural, tá? Tá ali em Números 22:31, e podemos conferir também em 2 Pedro 2:15. Samuel era vidente, 1 Samuel 9:9. Vamos ver se realmente está escrito que Samuel era um vidente. Samuel capítulo 9, versículo 9. Vamos conferir aqui. Antigamente, em Israel, indo alguém consultar, Deus dizia assim, vinde e vamos ao vidente. Porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava o quê? Vidente. Gat, segundo Crônicas 29:25, podemos conferir também. Segundo livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 25, diz assim. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolo, com saltério, com harpas, conforme ao mandato de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandato veio do Senhor por mão de seus profetas. Veja que aqui está falando de Gade, vidente, e de Natã, profeta. Então havia uma distinção. Todos os dois eram profetas? Com certeza. Mas um via o mundo sobrenatural como nós vemos o mundo natural. Eliseu, que enxergava coisas que outros não viam, como o translado de Elias para o céu num carro de fogo, coisas que os alunos da escola de profetas não viram, segundo Reis 2:10. Pôde ver Geazi quando pedia dinheiro a Naamã, embora não estivesse junto dele, podia ver as tramas do rei da Síria contra Israel, mesmo dentro do seu quarto, etc. Nós temos aqui também aquela parte que ali estavam cercados e Geazi estava com muito medo, e aí o profeta ora ao Senhor para abrir os olhos do moço, e aí ele vê carros e cavalos de fogo. Tá? Então isso também é uma passagem que mostra ali Eliseu vendo o mundo sobrenatural da mesma maneira que nós vemos. Vendo o mundo sobrenatural da mesma maneira que nós vemos o mundo natural, nesse caso. Isaías viu com nitidez o retorno dos judeus do cativeiro babilônico e ainda citou o nome do rei Ciro quase 200 anos antes de o fato ocorrer. Ciro nem existia na história, nem nascido ele era, foi 200 anos antes. Isaías já estava vendo tudo o que ia acontecer de forma sobrenatural. Isaías também, no chamado dele no capítulo 6, ele tem uma visão da parte sobrenatural.
Já alguns profetas ou não videntes falam segundo o mandato do Senhor sem que tivessem os olhos para ver o sobrenatural, como, por exemplo, João Batista. Então, João Batista ele não viu o mundo sobrenatural como nós vemos o mundo natural. Ele não via o mundo sobrenatural dessa maneira, mas ele era um profeta. Havia profetas no Antigo Testamento que não viam o mundo sobrenatural da forma como vê o mundo natural, mas também eram profetas. Existem pessoas nos dias de hoje que recebem algo da parte de Deus, mas não vê com os olhos abertos o mundo sobrenatural. O profeta do Antigo Testamento, qual o ofício? Aprendemos qual é o conceito, o que era um profeta. Agora vamos aprender o que ele faz. O que fazia o profeta do Antigo Testamento nesse caso? Vamos lá. Antes de mais nada, quero lembrar a você aí, para você poder dar um like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e também compartilhe o vídeo, tá bom? Vai ser importantíssimo nesse caso, tá? Vai ser importantíssimo. Vamos lá. Através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto, anunciava juízos, emitia conselhos e advertências divinas. Então, ele recebia, eu estou frisando isso direto, o profeta não gerava mensagem. O profeta não produzia a mensagem. Não vinha a mensagem do coração do profeta. O profeta estava lá e de repente ele pensava, bom, eu vou agora levantar e vou ir até o povo de Israel e vou dizer isso, isso, isso. Eu vou levantar e vou dizer para o rei isso, isso, isso. Eu vou declarar, eu vou decretar, eu vou profetizar para o rei isso, isso, isso. Ele não tinha esse poder. Ele não recebeu essa autorização. Achando que o que ele falasse, Deus agora ia o quê? Autenticar. Não, 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 não. Toda vez que o profeta abria a boca, ele estava falando em nome do Senhor. Isso quer dizer que a mensagem não era produzida através dele. É como eu recebendo uma mensagem de alguém e indo até você repassar. Simplesmente. Com todas as letras, todas as linhas, todas as informações que aquela pessoa me passou. Não acrescentando e não diminuindo. Essa era a posição do profeta. Isso é importante entender aqui. Então ele anunciava juízo, emitia conselhos e advertências divinas. Expressão como veio a mim a palavra do Senhor. Não é à toa que está escrito. Veio a mim a palavra do Senhor, não a minha palavra. E assim diz o Senhor. Eram fórmulas usuais para o profeta começarem a mensagem divina. É muito comum hoje. Nós tivemos aí, nos dons espirituais, falamos sobre a questão lá no dom de profecia, foi uma das lições que estudamos, né? Dons de elocução, falamos sobre o dom de profecia, interpretação de línguas e variedade de línguas. Falamos sobre a questão da pessoa não poder produzir a profecia. Então, ele não pode de si mesmo chegar e ter um desejo. Eu desejo que a igreja seja abençoada. Eu vou liberar uma palavra profética. Mas isso é ele falando, tá? Do coração dele. Aí ele chega para a igreja e eu estou liberando uma palavra profética. Levante a mão para receber. A pergunta é, Deus mandou ele fazer isso? Porque se Deus mandou, Deus vai garantir. Aquilo vai se cumprir. Mas se Deus não mandou, aquilo não vai se cumprir, aquilo não edifica, aquilo não exorta e aquilo não consola. E a palavra profética ela precisa exortar, consolar e edificar. Só que quando eu trago a minha palavra, não acontece nada. Então é muita responsabilidade. Veja que eles chegavam e falavam assim, assim diz o Senhor, ou veio a mim a palavra do Senhor. Ou seja, eu estou recebendo. Eu estou recebendo. Eu não estou entregando aquilo que brotou no meu coração. Eu estou entregando aquilo que veio da parte do Senhor. Aí alguém desavisado vai lá no livro de Ezequiel, no capítulo de número 37, e diz lá, mas Deus mandou Ezequiel profetizar. Mas você já leu o texto direitinho? Lá está escrito para Ezequiel profetizar o quê? Ezequiel profetizou a palavra do Senhor. Ou seja, Ezequiel recebeu ordem de Deus
para profetizar. Então Ezequiel profetizou não a vontade de Ezequiel, mas sim a palavra que Deus mandou ele profetizar. E quando ele começa a profetizar, ele não está profetizando a sua vontade, o seu desejo, a expectativa de alguém, mas ele está profetizando aquilo que Deus mandou ele profetizar. Pastor Mário Luna, eu posso profetizar? Pode. Mas com que base? Com base no Senhor ter mandado você profetizar. Então, se você levanta a mão numa igreja e diz para os irmãos, irmãos, recebam uma palavra profética, você só vai poder fazer isso se Deus mandou você fazer. Se Deus não mandou você fazer, pastor, mas eu estou profetizando algo que está na Bíblia. A Bíblia promete algumas vitórias, eu mando o povo levantar a mão e falo daquela vitória. Mas Deus disse para você que ele vai cumprir aquela vitória, aquela promessa que está na palavra dele naquele momento na vida de alguém? Ele não disse. Se ele não disse, não faça. Agora, se ele disse, faça. Porque se Deus mandou, ele vai cumprir. Quando eu digo, eu vou declarar, eu vou determinar, eu vou ordenar, eu vou profetizar, eu preciso entender o seguinte: estou ordenando em nome de quem? Em nome do Senhor. O Senhor mandou? Então, está garantido. Estou profetizando em nome de quem? Do Senhor? Está garantido. Se o Senhor mandou, está garantido. Eu posso usar o nome do Senhor e não ter sido o Senhor que mandou falar nada. Só que os profetas, quando diziam, assim diz o Senhor, havia sido o Senhor que mandou falar. Já parou para pensar nisso? Quantas pessoas estão usando essas expressões de forma banal? Estão brincando, levando a coisa na brincadeira. Virou um jargão, virou uma mania. Qualquer coisa, vou profetizar. Qualquer coisa, receba uma palavra profética. Você pode, em todo culto que ele está pregando, que ele vai repetir isso em todo lugar que ele vai. Quer dizer que então Deus está mandando profetizar em todo lugar e entregar a palavra profética em todo lugar? É isso, Deus está mandando. Mas aqui nós não estamos para julgar ninguém, mas sim julgar o que sai da boca da pessoa. A questão é, está se cumprindo? Se cumpriu na sua vida? Às vezes você vai para um culto, alguém levanta a mão lá e diz assim, irmãos, a partir de hoje a sua vida muda. Passa 1 mês, 2 meses, 5 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, você dentro daquele mesmo processo. E ele, para se defender, ainda vai dizer, eu vou tratar disso um pouquinho mais à frente da lição, ele ainda vai dizer, você não creu. Não é questão de crer, é questão de entregar o que Deus não mandou. Eu tenho muito receio com isso, tá? Assim diz o Senhor a fórmulas usuais dos profetas a começar a mensagem divina. Vamos lá. Símbolos e visões também eram formas de Deus falar através dos profetas ao seu povo. Então Deus às vezes mostrava visões. Vamos ver aqui um texto. Jeremias, capítulo de número 31. Você pode conferir aí na sua Bíblia se quiser, por favor, tá? Jeremias 31, versículo de número 28. 28, Jeremias 31. E será que como velei sobre eles para arrancar e para derrubar, e para transtornar e para destruir, e para afligir, assim velarei sobre eles, para edificar e para plantar, diz o Senhor. Então Jeremias está trazendo aqui uma palavra vindo da parte do Senhor. O profeta também exerceu um importante papel de conselheiro na história do reinado de Israel. Natã aconselhando Davi nesse caso. Então o profeta, além de trazer algumas coisas que Deus estava mandando, ele também servia como um conselheiro em determinadas situações. Contudo, após a divisão do reino de Israel, quando Salomão morre, quem estuda a história sabe que o reino se dividiu em reino do norte e reino do sul. Então ficou 10 tribos com o reino do norte e 2 tribos com o reino do sul. Judá e Benjamim, e o reino do norte todas as outras tribos. Uma vez que aconteceu isso, olha o que acontece na vida dos profetas. Enquanto estava só Davi e depois veio Salomão, não. Mas depois que Salomão morre, olha o que começa a acontecer na vida dos profetas. Contudo, após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido, pois sua profecia confrontava diretamente a prepotência da nobreza.
a dissimulação. O que é dissimulação? Fingimento, disfarce dos sacerdotes e a injustiça social. Então, os profetas, eles vinham falando contra a prepotência do rei, contra a dissimulação dos sacerdotes, porque passavam a agradar o rei e fazer coisas que não eram aquilo que Deus ordenou na lei, e também a injustiça social. Por quê? Porque os mais ricos se favoreciam dos mais pobres. Você vai ver várias situações dessas em alguns livros. Livro de Neemias, desculpe. Você vai ver Neemias tratando da injustiça social no capítulo 5. Vá lá, lê lá depois. Os mais ricos estavam se aproveitando e emprestando dinheiro com juros para os mais pobres, e eles já não conseguiam mais pagar mais nada. Eles não tinham como pagar porque eles estavam dando tudo que tinham, suas fazendas, seus animais, até mesmo seus filhos, penhorando seus filhos como escravos, colocando seus filhos à disposição dos mais ricos como escravos. E Neemias combate isso. Injustiça social. Deus é contra a injustiça social. Então, quando esses profetas começaram a se levantar para falar contra a prepotência da nobreza, a dissimulação dos sacerdotes, que era ali o disfarce, era trabalhar de acordo com a vontade do rei, de acordo com a vontade humana, e a injustiça social, esses profetas começaram a ser perseguidos. Porque eles não queriam ouvir essa mensagem. E no Reino do Norte, todos os reis do Reino do Norte foram reis que não foram obedientes a Deus. Então eles, na maioria das vezes, perseguiam os profetas de Deus. Lembra de Acabe? O que Acabe fazia? O que Acabe mandou fazer contra Elias, perseguindo, sendo ali influenciado por sua mulher Jezabel? Acabe era o rei do Reino do Norte. Aí você pode ler depois, com o tempo, Jeremias 18, 1, 18, 19, Jeremias 5, 30, 31 e Isaías 58, do 1 ao 12. Eu aconselho você a ler depois Isaías 58, do 1 ao 12, para você poder ver a situação que Deus usa Isaías para combater. O profeta do Antigo Testamento era um homem que, além de transmitir a mensagem de Deus, tinha outras atribuições de ordem nacional, para a nação toda. Na unção dos reis, eram os profetas que tinham a incumbência de derramar o azeite santo da unção sobre a cabeça dos governantes. Eles faziam. 1 Samuel 16, 1, 1 Reis 19, 16. Agora, entenda uma coisa. Nós estamos falando dos profetas do Antigo Testamento, que representavam o próprio Deus na terra, porque estavam transmitindo apenas a palavra do Senhor. E aí, quando Deus queria levantar um rei, Deus levava o profeta lá para poder ungir um rei. Isso não é usado no Novo Testamento dessa forma. Não é a função do dom ministerial levantar, até porque ali era levantar um rei, não era levantar um pastor, não era levantar um presbítero, não era levantar um evangelista, não era levantar um bispo, não era levantar um apóstolo no sentido de um enviado, um missionário, não como os 12, mas um enviado, um plantador de igreja. Não era com essa função. Hoje, acontece que às vezes as pessoas se reúnem, vão para os lugares buscar a presença de Deus, não tem nenhum problema. Aí às vezes estão lá no monte buscando a presença de Deus, aí daqui a pouco está lá com azeite, ungindo ele nem é do ministério, mas ele se considera um profeta, e ele fala assim: eu vou aqui ungir você, porque a partir de hoje eu estou ungindo você para ser um pastor. Não há no Novo Testamento essa forma de se conduzir. O ministério de profeta, tá? Não é aquele que profetiza, não. Nós vamos entender bem o que é o ministério de profeta no Novo Testamento. Não serve para levantar pastor, evangelista. Quem tem que reconhecer ministério de pastor, evangelista, presbítero é a igreja, na pessoa do seu pastor presidente, ou do colegiado, ou da igreja, quando o governo é congregacional, aí a assembleia, nesse caso, porque existem mais ou menos 3 formas de governo, né? Aquela que é a liderança, né, episcopal, aquela que é colegiado, como o presbiteriano, ou aquela que é a assembleia, como muitas igrejas batistas. Mas quem tem que reconhecer
O chamado do obreiro é a igreja na pessoa do seu líder, na pessoa do seu colegiado ou na assembleia da igreja. E não alguém que vai para cima do monte, olha e fala assim, eu estou hoje te ungindo como pastor. Não funciona dessa forma, principalmente porque ele nem é o pastor da igreja daquela pessoa. Então, em nome de Jesus, cuidado de pegar um texto do Antigo Testamento e querer reproduzir ele no Novo Testamento sem ter base no Novo Testamento para fazer. Profeta do Antigo Testamento, profetismo. Uma vez que você entendeu o conceito, o que é a palavra profeta, agora você também entendeu o que fazia o profeta, agora você vai aprender o que passavam os profetas. Então vamos lá. De acordo com o dicionário teológico da CPAD, o profetismo foi um movimento, tá? Um movimento que surgiu no período aproximado do século VIII, antes de Cristo. Tanto em Israel quanto em Judá. Por que Israel e Judá? Reinos divididos. Reino do Norte, Israel. Reino do Sul, Judá. O objetivo desse movimento era, vamos lá, restaurar o monoteísmo hebreu. O que é isso? Adorar apenas um único Deus. Por quê? Porque quando Israel se ajuntava com outras nações, ele começava a adorar outros deuses. Dá um exemplo disso, pastor Mário Luna. No tempo do rei Acabe estavam adorando a Baal. Tanto é que Elias confronta o povo e diz, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, serviu. Se o Senhor é Deus, serviu. Ou seja, o povo estava adorando mais do que um Deus. O profeta era levantado para trazer o povo ao monoteísmo. Apenas adoração a um único Deus, o Criador do céu e da terra. Segundo, combater a idolatria. Uma vez que estavam adorando a um outro Deus, eles estavam cometendo o quê? Idolatria. E nos mandamentos, nos 10 mandamentos, estava bem claro, adorará somente ao Senhor e a Ele servirá. Terceiro, denunciar as injustiças sociais. Como eu já disse, os profetas tinham a missão de denunciar as injustiças sociais. Havia injustiça? Havia. Eles estavam ali para denunciar. Proclamar o dia do Senhor. Muitas vezes o povo se esquecia do sábado, no caso ali, uma ordenança para Israel, não é uma ordenança para a igreja, é uma ordenança para Israel, e eles abandonavam, eles não guardavam o sábado, e Deus tinha dado isso como ordem para eles, mandamento, vocês precisam guardar o sábado, e também reavivar a esperança messiânica, o Messias vai vir, Jesus virá, não usava o nome Jesus, mas a palavra Messias, ou seja, o ungido, o esperado. Então o profeta, ele trazia tudo isso à lembrança. Por quê? Vamos entender uma coisa. Deus, por intermédio de Moisés, deu a lei. O povo aprendeu a vontade de Deus. Com o passar do tempo, esse povo ia se esquecendo da vontade de Deus. Deus, através dos seus servos que estavam ali, como sacerdotes, tinham que ensinar a lei, levitas, precisavam ensinar. Porém, levantavam um rei que era perverso, um rei ímpio, um rei que não queria seguir ao Senhor, mesmo estando no controle ali, sendo o rei de um povo que era o povo de Deus. Porém, aquele rei estava ali desvirtuado, saindo daquilo que Deus queria. Aí o que Deus fazia? Levantava um profeta para trazer as coisas para o seu devido lugar. Lá vem profeta, para mostrar que eles estavam seguindo o caminho errado. Eles tinham a lei de Deus, mas eles se esqueciam da lei de Deus. Os sacerdotes abandonavam o ensinamento da lei. O rei incentivava o abandono disso tudo para a adoração de outros deuses. Aí o que Deus fazia? Levantava um profeta e trazia para corrigir a nação como um todo. A nação como um todo. Porque quando Deus trazia juízo na nação como um todo. Então, Deus levantava profetas com um propósito específico. Só que por causa da missão dos profetas, esse profetismo aqui, que era um movimento, eles sofriam muito. E aí o que acontece? Foi nesse tempo que os verdadeiros profetas em Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos. O profeta Jeremias foi preso. Passou pela prisão por causa do quê? Por causa de falar aquilo que Deus estava mandando dizer. João Batista pode ser visto como o último
representantes desse movimento. João Batista chega no cenário e grita: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer que tem por pai Abraão, porque Deus pode dessas pedras suscitar filhos a Abraão. Ou seja, não se garantam na sua linhagem. Não se garantam naqueles que são seus antepassados. Por quê? Porque o que importa é que vocês façam parte dessa linhagem, mas vivam a palavra de Deus em obediência. João Batista era esse profeta. E foi por causa de denunciar o erro, o pecado. Tanto é que João Batista fala para Herodes, da época dele. E por causa de falar para Herodes, que não tinha linhagem do povo judeu em si, não era do povo judeu, o que acontece? Ele manda prendê-lo por causa do pedido da mulher, da sua mulher, que fez um pedido, disse para sua filha o que deveria pedir. E aí? Então João Batista agora, ele morre. Ele passa pelo martírio. Ele perde a sua cabeça. Por causa de quê? Por causa de profetizar. Veja bem, profetizar a palavra do Senhor. Falar a palavra do Senhor. Preste atenção, eu estou frisando várias vezes sobre o que o profeta profetizava. O profeta profetizava o quê? A palavra do Senhor. Deus se manifestava a ele e ele transmitia a palavra do Senhor. O cânon sagrado, que é a nossa Bíblia hoje, não estava completo ainda. Então, nesse tempo, estava em construção o cânon sagrado. Então, os profetas recebiam e transmitiam. E muitos deles registraram aquilo que Deus mandou dizer. E aí está na nossa Bíblia. Então, guarde essa questão do que o profeta falava. Ele falava a palavra do Senhor. Síntese do tópico 1. O profeta do Antigo Testamento falavam em nome de Deus. Em primeiro lugar para a nação de Israel, em segundo lugar para os povos estranhos. Falava em nome de Deus, ele era um porta-voz, ele não produzia mensagem, ele só transmitia. Elias, por mais usado por Deus que era, ele não tinha autoridade para falar de si mesmo, esperando que Deus dissesse assim: ah, Elias, você falou, agora eu vou confirmar, né? Você é meu servo, eu te chamei, então eu vou confirmar o que você falou. Não. Elias só falava o que Deus mandou falar. Aí alguém vai pegar aquele texto, quando Elias levanta no cenário, vamos aqui aproveitar essa oportunidade para mostrar uma coisa aqui. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 17. Tá? Primeiro livro de Reis, capítulo de número 17. Vamos ver aqui o versículo. Tá? Primeiro livro de Reis, capítulo de número 17. Versículo de número 1. Olha aqui, ó. Então Elias, o tisbita de Tisbe, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cujo a face estou diante desse Deus, servindo a esse Deus, anunciando a vontade desse Deus, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. O que Elias está dizendo aqui? Vamos traduzir isso aqui? Elias está dizendo assim: eu estou dizendo, segundo ao Senhor, que não haverá chuva durante esses anos. É isso que eu estou dizendo. Mas Elias não está ali falando em nome dele. Ele está dizendo para Acabe que aquilo que ele está falando vai acontecer. Mas sabe por que vai acontecer? Porque o Senhor autorizou ele, o enviou para falar aqui. Aquilo não foi uma coisa que Elias criou no seu coração e levou. E o Senhor olhou para Elias e disse: ah, Elias, agora eu vou confirmar. Você é meu profeta, então o que você fala eu confirmo. Não. A missão do profeta não era falar para Deus confirmar. Falar o que estava no seu coração para Deus confirmar. A missão do profeta, o ofício do profeta, era falar o que Deus mandou ele falar, e assim o Senhor confirmaria.
Porque o profeta estava a serviço de Deus e não Deus a serviço do profeta. Se você conhece alguém que acha que pode abrir a boca e dizer, eu vou liberar uma palavra profética, eu vou profetizar, esperando que Deus vai confirmar o que ele está falando só porque ele está falando, isso não vai acontecer, porque Deus não está à disposição da minha pessoa, nem à disposição de ninguém. Deus, nós que estamos à disposição de Deus para falar o que Deus mandou nós falarmos. E é por isso que tem muita gente frustrada. Porque eu vejo alguém necessitado e quero ajudar, e aí digo, vou liberar uma palavra profética. E aí aquela pessoa sai cheia de esperança, achando que a situação dela vai mudar naquele momento, porque eu liberei aquela palavra profética, sendo que não foi o Senhor que mandou eu falar. Aquilo foi algo que foi gerado do meu coração, um desejo meu, e eu acho que só porque Deus usa a minha vida, eu posso dizer alguma coisa e Deus tem a obrigação de cumprir. Deus não fará isso. O profeta no Novo Testamento. Então nós estudamos o profeta no Antigo Testamento. Estudamos o conceito de profeta, o ofício, o que o profeta fazia, e estudamos o profetismo, o que os profetas passavam. Aprendemos o que o profeta profetizava, a palavra do Senhor. Ele só transmitia. Agora vamos ver no Novo Testamento. A importância do termo profeta no Novo Testamento. O ofício do profeta neotestamentário, objetivos do dom ministerial de profeta. Vamos entender se o profeta do Novo Testamento é igual ao profeta do Antigo Testamento agora. Será que é? Vamos lá. A importância do termo profeta no Novo Testamento. Como já vimos em Efésios 4:11, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na liderança da igreja antiga. Antes de eu prosseguir, os dons espirituais são manifestações sobrenaturais que o Espírito Santo concede a cada um para realizar alguma coisa para o reino de Deus. Então, digamos que pela bondade de Deus, Deus tenha me concedido o dom de profecia. E, nesse caso, em determinados momentos, Deus vai me usar através daquele dom, para que alguém possa ser exortado, edificado e consolado. Muito bem. Só que esse dom eu recebi, mas não é uma coisa que está em curso a todo momento. Agora, o dom ministerial é uma coisa que você recebeu um ofício. Então, aquele que recebeu o dom ministerial de pastor é um ofício, é um serviço que aquele servo presta, e ele presta como pastor. Então, como pastor, ele tem funções daquele ofício. O que ele vai fazer? Então, isso está com ele. Aonde ele estiver, aquilo está com ele. Não tem jeito. Não tem como desvincular da pessoa o dom ministerial. Agora, o dom de profecia é uma coisa que se manifesta nesse momento, pode se manifestar, como pode não se manifestar. Agora, o dom ministerial é uma coisa que você vai exercer diretamente. Então, isso é bom entender. Vamos lá. Quais são esses 5 ministérios? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor, ou mestre, ou professor no português. Não por acaso o termo profeta aparece na segunda posição da lista apresentada em 1 Coríntios 12, 28 e Efésios 4:11. O profeta é identificado 3 vezes na epístola aos Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos. Está lá em Efésios 2:20, 3:5 e 4:11. A Bíblia afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Efésios 2, 19 e 20. Aqui a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século. Então, o apóstolo Paulo está mostrando ali aonde estava o profeta do Novo Testamento, ao lado dos apóstolos, nesse caso, tá? Dentro ali de uma importância, tá? A importância que eles tinham. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja, não do Antigo Testamento. Um exemplo de profeta do Novo Testamento é Ágabo. Atos 11, 28, 21, 10, 11. Atos 11, 27 a 28, diz assim. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Naqueles dias, Novo Testamento, tá?
E levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Uma coisa interessante aqui haviam profetas, desceram alguns, e levantou-se dentre eles um por nome de Ágabo. Nós não sabemos o nome desses outros profetas, quem eram eles assim, com certeza, não sabemos. E mais, não tem nada registrado que eles escreveram, mas eles eram profetas no Novo Testamento. Tá? É bom lembrar aqui que o ministério de profeta no Novo Testamento nada tem a ver com o dom espiritual de profecia. Então, profeta do Novo Testamento é a mesma coisa do dom de profecia? Não. Profeta do Novo Testamento é a mesma coisa do profeta do Antigo Testamento? Não. Vamos entender. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do ministério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelada pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Então, até então, só os judeus tinham direito da aliança com Deus. Agora, em Cristo, os gentios, os não-judeus também têm direito a essa aliança. Uma vez que fazemos parte dessa aliança, nos tornamos igreja. Diante de Deus existem três povos: judeus, gentios e igreja. Quem são os gentios? São todos aqueles que não servem a Cristo ainda, que não são judeus. Judeus, raça de Israel, judeu. Então, nós temos três povos. Nós éramos gentios antes de Cristo, agora nós somos igreja. Um judeu que aceita Jesus é igreja. Ele não está mais dentro da classe de judeu apenas. Ele está como igreja nesse caso. Então, nós precisamos entender que os profetas do Novo Testamento ajudaram a esclarecer esse chamado, esse ministério, né? Essa obra do Senhor em relação a nós, que éramos os gentios, para que pudéssemos entender que nós fomos chamados para a aliança com Deus. Assim, os profetas do Novo Testamento, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1,21, prefazem o alicerce da Igreja de Cristo, os apóstolos e profetas da nova dispensação, Novo Testamento. Iluminados pelo Espírito, foram capacitados a expor com maior clareza, ou seja, mostrar para aqueles que lá estavam, como nunca for exposto o significado das profecias e as suas aplicações à nova ordem de fato. O que os profetas do Novo Testamento faziam? Pegavam as profecias do Antigo Testamento e explicavam para o povo da época, aqueles que estavam na igreja, o que de fato significava. Então Deus dava a eles o esclarecimento. Eles ensinavam o que as escrituras diziam, as profecias que tinham sido registradas diziam, para que o povo pudesse ver que era cumprimento das profecias o que estava acontecendo naquele momento. O profeta do Novo Testamento, ofício. O que o profeta do Novo Testamento faz? Seu ministério no Novo Testamento não consistia em predizer o futuro, adivinhar o presente ou ficar fora de si. Nada disso. Não. De acordo com o comentário bíblico pentecostal Novo Testamento, o profeta do Novo Testamento era dotado por Deus para receber e meditar diretamente a palavra do Altíssimo. Então, o que ele fazia? Ele esclarecia o que a palavra dizia. Tá? Apesar de eles, algumas vezes, predizer o futuro. Algumas vezes eles prediziam o futuro, conforme instrui-nos a Bíblia de Estudo Pentecostal. Seu ofício, seu trabalho, sua função, sua missão consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina. Eles receberam um chamado diretamente para compreender a palavra e ensinar. Tá? Com vistas a admoestar, exortar, ânimo, consolação e edificação da igreja. Aqui parece um pouco com o dom de profecia. Só que é um ministério. Não é um dom que você realiza uma hora, que Deus se manifesta através da sua vida uma hora ou outra. É um ministério, é um ofício, é algo que está ali para ser realizado. Então, o profeta no Novo Testamento, ele tinha a missão de proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina. Ele recebeu essa missão de Deus. E isso com a função de admoestar, exortar, animar, consolar e edificar a igreja. Atos 3, do 12 ao 26, 1 Coríntios 14, 3.
era dever do profeta do Novo Testamento, assim como para o do Antigo, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro e combater o mundanismo e a frieza espiritual entre o povo de Deus. Essa era a missão também do profeta do Novo Testamento. Lucas 1, 14 a 17. Por causa da mensagem de justiça que o profeta apresenta em tempos de apostasia e confusão espiritual, inclusive na igreja, não há outro jeito. Ele fatalmente será rejeitado e perseguido por muitos. E aqui começa a abrir o nosso entendimento de algo. Porque eu falei em lições passadas que os apóstolos tinham mais do que um dom ministerial. Por exemplo, o apóstolo Pedro, Tiago, João eram apóstolos, evangelistas, mestres. Então só aqui nós vemos que eles tinham vários ofícios que Deus os deu. O profeta, o dom ministerial de profeta, um pastor, ele pode também ter a questão do dom ministerial de profeta. E aí ele é aquele homem que quando está pregando, ele tem ali a característica da mensagem que ele prega tem mais a ver com isso aqui, ó. Preste atenção, ó. Preste atenção nisso aqui. Desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro, combater o mundanismo e a frieza espiritual. Então, esse pastor, ou às vezes esse pregador, que às vezes pode não ser um pastor, ele pode ter essa característica da mensagem dele ser com esse perfil. E isso aqui aponta que ele pode ter recebido o dom ministerial de profeta. E aí vai acontecer uma coisa que nós vamos aprender agora. Como a pregação daqueles que receberam o dom ministerial de profeta tem essas características, eles, por consequência, são rejeitados e perseguidos por muitos. Isso explica o motivo de alguns pregadores, mesmo pregando mensagens bíblicas, ainda que eles nem sejam pastores, ou evangelistas, ou presbíteros, preste atenção nisso aqui, mesmo pregando mensagens bíblicas, não serem populares, como aqueles que apelam para mensagens que satisfazem os ouvidos. Quem sabe você está assistindo esta aula e você tem tido conflitos e você não entende, você fala assim, pastor Mário Luna, eu me esforço, eu me debruço, eu fiz teologia, eu estudo um pouquinho de interpretação bíblica, eu tento trazer uma mensagem dentro do seu contexto, o texto dentro do seu contexto, eu não fico viajando no texto no sentido de falar o que o texto não está dizendo, mas eu vejo que é difícil, as portas não abrem, as pessoas não chamam para pregar, é muito difícil, é muito sofrimento, é gente com olhares atravessados. Ei, meu irmão, minha irmã, jovem, preste atenção nisso aqui. Quem sabe o Senhor, pela bondade dele, deu a você essa questão de um dom como profeta do Novo Testamento no sentido de ali proclamar e interpretar a palavra, trazendo para a igreja, denunciando o pecado, falando da injustiça social, apontando que há necessidade de um reavivamento. Então esse tipo de mensagem não é a mensagem que os ouvintes querem ouvir. Existem igrejas que foram doutrinadas e ensinadas a aceitar esse tipo de mensagem. E quando é pregado essa mensagem nessas igrejas, o povo de Deus recebe. Mas muitas igrejas no meio pentecostal, eles querem ouvir mensagem de bênção, de vitória, de conquista. Eles não querem ouvir denunciar o pecado. Eles não querem ouvir sobre a injustiça social. Eles não querem ouvir sobre a necessidade de um reavivamento. Eles não querem ouvir isso. Eles querem ouvir que vão receber uma casa, um carro, uma chave, isso, aquilo, uma vitória, uma bênção, uma exaltação, que os inimigos deles vão pagar o que fazem com eles. É isso que eles querem ouvir. E por isso você passa a não ser, entre aspas, popular. Quem são os populares? São aqueles que falam aquilo que o povo quer ouvir. Quem eram os profetas populares do Antigo Testamento? Aqueles que falavam o que o rei queria ouvir. No tempo do profeta Micaias, havia os profetas do rei, Acabe.
E os profetas do rei Acabe falavam o que Acabe queria ouvir. Então eles eram populares. Quando Micaias chega lá e fala, eles não querem aceitar. Quando Jeremias falava, eles não queriam aceitar. Porque Jeremias estava denunciando o pecado. Agora, preste atenção numa coisa. Não é porque Deus te usa com essa característica de mensagem que você vai chegar por aí e vai falar: eu sou profeta de exortação. Exortar é animar, é levantar. Então, não se classifique dessa forma. Não se classifique dessa forma. Mas quem sabe você tenha recebido dom ministerial. Aqui eu estou dando uma suposição que você pode ter recebido esse dom e aí você vai entender, esses conflitos vão embora. Porque você já tentou até mudar a mensagem. Eu vou mudar a mensagem, eu vou trazer uma mensagem mais suave. Eu vou procurar mais textos de vitória, de bênção, de conquista. Você não consegue. Você não consegue. Você só consegue trazer essa mensagem com essa característica, nesse perfil. Por quê? Porque Deus te chamou nesse ministério. Então, entenda. Você vai ser rejeitado. As pessoas vão te olhar atravessado. Mas no céu, você vai ser conhecido como aquele que fala o que Deus mandou você falar e não aquilo que você quer falar para agradar as pessoas. É isso que importa. Ainda que as pessoas não aceitem. Claro que você deve falar com amor, pregar com amor, ensinar com amor. Ainda que a mensagem seja dura, mas você precisa ter o amor. E, em primeiro lugar, deixar a mensagem passar por você. No sentido de você vivenciar aquela mensagem, aquele texto, aquilo fazer parte de você, prática. Mas não fique triste, não se sinta desprezado. Elias se sentiu, não é verdade? Lá vai Elias para a caverna, só eu restei. E só você que ficou, não, Elias. Tem mais gente aí que não se dobrou. Deu para entender? Tem mais gente, meu irmão, minha irmã, jovem, você que é um pregador, você que é um ensinador e tem mais uma característica de ensinar mais para esse lado, de denunciar o pecado, de mostrar as injustiças, e aí você tem sofrido por causa disso, não se preocupe não. Faça o que Deus quer que você faça. Cumpra a carreira que lhe foi proposta. É importante dizer isso aqui. É muito importante. Então é por isso que eles não têm agenda. Aí você vê um pregador que prega. Na maioria das vezes, o que o povo quer ouvir, tem muita agenda. Você prega aquilo que o Senhor mandou pregar, falar, tem pouca agenda. Tem pessoas que têm uma boa quantidade de agenda, mesmo falando o que Deus quer. Mas às vezes nem é do meio pentecostal. É mais fora do meio pentecostal. Porque o povo já está mais acostumado a ouvir esse tipo de mensagem. Mas Deus é contigo. Bom? O dom ministerial de profeta é diferente do dom de profecia. Vamos entender aqui? Enquanto o dom de profeta só é concedido a uns, só uns recebem, são todos. Tem a ver com a proclamação e a interpretação da palavra, como vocação direta. Tá? A uns, e está ligado diretamente à pregação e interpretação da palavra de Deus. Sabe quando você vai entender que alguém tem um dom de profeta? Já viu aquelas pessoas que estão ensinando e você fala assim, eu consigo entender plenamente o que ele está ensinando, o que ele está pregando? Provavelmente essa pessoa tenha recebido. Aí, junto a isso, não só isso, porque se for só isso, de repente ele recebeu lá o dom de ensino, no sentido de mestre, doutor. Não só isso, tá? Mas também a questão de falar e aquela mensagem dele ser muito voltada para essa questão de denunciar o pecado, de trazer o povo para uma vida de santidade. Isso pode ser uma característica que ele realmente recebeu esse dom de profeta. Tá? Então vamos lá. Então, está ligado à interpretação da palavra de Deus. Pregação e interpretação. Só que o dom de profecia está à disposição dos que buscarem. Dom ministerial de profeta não é para todos. Dom de profecia Deus pode dar para quem ele quiser. Aí sim. Como manifestação do Espírito, a profecia está potencialmente disponível a todo cristão cheio dele. Atos 2, 16 a 18. A palavra de Deus faculta aos crentes buscar os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Agora entenda, Deus pode, apesar de estar disponível a todos,
Isso não quer dizer que Deus vai dar para todos no sentido... Por quê? Porque Deus tem um chamado para cada pessoa diferente. E pode ser que dentro do chamado que Deus tenha para você, Ele pode não te dar o dom de profecia. Pode não te dar. Eu não estou dizendo que não vai te dar. Agora, o dom ministerial de profeta, esse com certeza só é para aqueles que Deus chamou. O que transmite mensagem através do dom de profecia pode ser avaliado ou julgado pelos demais. 1 Coríntios 14, 29 e 32. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Vamos ter um entendimento aqui? Aquele que entrega a profecia, o que ele fala pode ser julgado e avaliado. O que o profeta, o que recebeu o dom ministerial de profeta, proclama, prega e ensina a palavra, pode ser julgado e avaliado? Sim. Tem que ver se o que ele está ensinando realmente é o que a palavra de Deus diz. Agora, o profeta do Antigo Testamento não era feito a avaliação do que ele estava falando, mas sim esperava o cumprimento ou não cumprimento. Aí já tinha a ver com cumprimento ou não cumprimento. Cumpriu? Foi o Senhor. Não cumpriu? É profeta louco. Se fosse um profeta louco, ele morreria. No Antigo Testamento, a pena era a pena de morte para o profeta que profetizasse em nome do Senhor, sem o Senhor ter falado. E como alguém descobriria que não foi o Senhor que falou? Quando não se cumprisse. O detentor do dom de profecia não deve ser um oráculo, ou seja, portador da mensagem de Deus, como se fosse um guru, alguém ali para se consultar, a ser procurado pelos crentes para guiar suas vidas. O que guia a vida do cristão é a palavra de Deus. Palavra Deus. Palavra de Deus. O que guia o cristão é a palavra de Deus. Tô pensando em vender minha casa. Eu vou procurar, eu vou para uma vigília, eu vou para uma consagração, eu vou para um monte para perguntar para Deus, né, ele me responder através de profecia se é ou não é da vontade dele que eu vou vender minha casa. Bom, profecia não serve para isso. Você tem que fazer uma avaliação, você tem entendimento. Agora, se alguma coisa realmente estiver fora, que vai te trazer prejuízo espiritual, o Senhor, ele pode até. O que você vai fazer é orar. Vai avaliar. Vai ver a questão da venda, onde você vai comprar uma casa, compensa comprar essa casa nesse lugar aonde você quer comprar, é melhor morar naquele lugar ou aonde você ainda está. Você tem que fazer avaliações. Deus te deu inteligência para isso, irmão, em nome de Jesus. Tá? Vai dificultar a sua ida para o templo, buscar ao Senhor, não vai dificultar. Tudo isso é coisa que você vai precisar avaliar. Tem muito mais outras coisas, mas eu estou dando apenas um caminho aqui que você deve seguir. Não é ir buscar profecia para saber se deve ou não vender sua casa. Tanto na igreja do Novo Testamento como em todos os tempos, o dom de profecia ou o dom de profetizar tem a finalidade tríplice. Qual é ela? Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios 14, 3 e 4. Vamos para o último subtópico do tópico 2. O objetivo do dom de ministerial de profeta. A função do profeta do Novo Testamento é apresentado por Paulo no mesmo bloco de versículos que ele menciona os 5 ministérios em Efésios. Efésios 4, 11 a 16. Ou seja, o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade. Ele também está dentro da função dos outros dons ministeriais. Levar a igreja a uma plena maturidade cristã. Pois como um organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo, deve desenvolver-se para a edificação em amor. Versículo 16. Para que tal seja uma realidade, os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções, capacitados e dirigidos por quem? Pelo Espírito Santo. Vamos entender isso? Na lição anterior que tratou do ministério de apóstolo, aprendemos qual o propósito de Deus conceder aos homens os dons ministeriais. Três etapas de crescimento são apresentadas aqui, em Efésios 4:12. Líderes chamados por Deus, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, treinados e equipados, são responsáveis pelo aperfeiçoamento dos santos, maturidade cristã. Realizam a obra do ministério, ou seja, o serviço que seu ofício requer. Eu realizo como pastor o ofício, né? O serviço que o meu ofício requer, ou seja, a posição que eu recebi de Deus. Mas, ao mesmo tempo, prepara os membros para realizarem também a obra do ministério. Não como pastor, evangelista, tá? Mas dentro do chamado que Deus deu a ele. Tá? Serviço que foram chamados. E, consequentemente, o corpo de Cristo é o quê?
Todo cristão sendo aperfeiçoado através do ensino da palavra, não existe outro meio de aperfeiçoamento, ele tem que ser ensinado, deve trabalhar na edificação de outros cristãos. Isso quer dizer que devem ser equipados para discipular outros cristãos. O cristão não pode aceitar Jesus passar 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos, 20 anos na igreja sem estar preparado para poder também discipular outra pessoa. E aqui eu não estou falando dele ir pregar num púlpito de igreja. Aqui eu não estou falando dele ensinar na escola bíblica dominical, num seminário, mas eu estou falando que ele vai ser um canal também para poder ensinar a palavra de Deus para uma outra pessoa. Ajudar um cristão que está começando ali, ou um outro irmão também da igreja irmã, que precisa de ajuda, então eles vão se edificar através da ação do Espírito de Deus. Ele não pode viver a vida toda recebe e não dá nada, ele precisa também dar. Então ele é discipulado para também discipular. Esse não é um trabalho exclusivo daqueles que foram chamados com dons ministeriais. Uma vez em treinamento e havendo sido equipado através de quem recebeu os dons ministeriais, o cristão não deve apenas receber, mas precisa trabalhar no reino. E tem muita gente de braço cruzado. Enquanto apóstolos e evangelistas levam o evangelho ao mundo, não regenerados, os profetas tinham como missão, preste atenção nisso aqui, os apóstolos e evangelistas levavam o evangelho, pregavam o evangelho para os não cristãos. Preste atenção nisso aqui. Enquanto eles levavam, os profetas tinham como missão, trabalho dos profetas, o ofício dos profetas do Novo Testamento era outro. Tinham como missão consolar, edificar e exortar várias igrejas. Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Atos 15, 30. Evangelizar é para todos, mas muitas vezes, existem pessoas na obra de Deus que foram chamados para o ministério do ensino, às vezes estão atuando como um profeta, no caso, dom ministerial, e o ministério que Deus tem com eles é mais com a igreja, e não com os não cristãos. Isso pode acontecer? Pode. Porque se todo mundo fosse com o não cristão, quem ia edificar a igreja? Então Deus dividiu, repartiu tudo direitinho. O problema é que nós não queremos aceitar isso. Muitos líderes não entendem isso, não estudam sobre isso, não aprenderam sobre, não quiseram ler. E precisa ir para seminários, conferências, simpósios, aí vai aprender lá, aí lá vai entender não. Agora eu entendi, eu acho que o obreiro tal está me dando trabalho, mas não é, porque o ministério dele não é fora, é dentro. Isso não impede que esse obreiro, uma hora ou outra, esteja envolvido com alguma obra de evangelização, mas o ministério dele vai ser sempre muito mais dentro. E aí para com aquela perseguição, porque tem igreja que começa a perseguir o obreiro, e Deus chamou ele mais com essa obra para dentro, e acha que aquele obreiro não está fazendo a obra de Deus. Agora, engraçado é que se ele quisesse só para fora e abandonasse o chamado de ensinar, ou dessa questão ali, da pregação diretamente para o povo de Deus, que tem mais a ver com o povo de Deus, aí quem ia fazer? Isso é algo muito sério. Por fim, a igreja que rejeitar o dom ministerial de profetas caminhará para a decadência, desviando-se para o mundanismo e liberalismo quanto aos ensinos da Bíblia. Por quê? A igreja que rejeitar vai passar por isso. Porque o profeta, o que recebeu o dom ministerial de profeta no Novo Testamento, ele é alguém que Deus levantou para denunciar o pecado, para levar o povo a uma vida de santificação. Então, se não tem ele, o mundanismo e o liberalismo, ele entra na igreja. E tem lugares que não aceitam. E aí, esse tipo de mensagem, eles não querem lá. E aí você vai ver o perfil da igreja e vai ver uma igreja que muitas vezes, muitos irmãos daquela igreja vivem uma vida de cristão como se fosse mundano. Vive uma vida de cristão liberal. Se ao profeta não for permitido trazer a mensagem de repreensão, de advertência, denunciando o pecado e a injustiça, João 16, 8 a 11, então a igreja já não será o lugar onde se possa ouvir a voz do Espírito Santo. Síntese do tópico 2. Os profetas em o Novo Testamento desempenham um importante papel de liderança nas igrejas locais. Então, entendeu agora? O profeta do Novo Testamento não é igual ao profeta do Antigo Testamento a nível do ofício, da questão da autoridade de receber a palavra de Deus e ela ser inspirada, como foi o caso de Isaías, Jeremias, Ezequiel,
É diferente. No Novo Testamento, esse profeta, ele proclama a palavra, aqui, ó. A palavra de Deus já está em nossas mãos. Ele proclama e interpreta. No Antigo Testamento, eles recebiam o que não estava nas mãos ainda. E que se tornou hoje parte do que está nas nossas mãos. No Novo Testamento, ele não recebe como profeta do Antigo Testamento. Ele apenas transmite o que já está aqui. Vamos entender isso agora. No Antigo Testamento, o profeta recebia e transmitia. Depois veio a fazer parte das escrituras que temos na nossa mão. No Novo Testamento, o profeta não recebe. Já está na mão dele. Ele recebe agora a iluminação para poder estar proclamando e interpretando o que já está nas nossas mãos. No Antigo Testamento, não. No Antigo Testamento, ele recebia o que não estava ainda nas mãos e transmitia. E se tornou muitas coisas em escritura. No Novo Testamento, o profeta do Novo Testamento já usa o que já está. Ele não recebe, ele já usa o que está aqui através da iluminação do Espírito Santo e transmite para a igreja. Deu para entender a diferença entre um e outro? Discernindo o verdadeiro profeta do falso. Agora a coisa vai complicar. Por quê? Porque é uma parte que a gente não quer entrar. Hoje se ouve entregar as profecias, ouve mensagens que são pregadas, não tem avaliação, não tem nada, deixa pra lá, irmão, é melhor a política da boa vizinhança, deixa assim mesmo. É melhor estar pregando aqui no púlpito do que estar lá na prostituição. É melhor estar pregando aqui no púlpito do que estar lá no tráfico de drogas. Mas olha só, está alimentando a igreja de Deus com que mensagem? A mensagem da palavra de Deus ou a mensagem do coração da pessoa? Então essa questão aí de usar essas comparações são comparações que não cabem. Porque uma coisa é melhor estar servindo a Deus do que estar lá no mundo. Isso é óbvio. Agora, dizer que é melhor estar ali pregando uma mensagem de qualquer maneira do que estar na prostituição ou estar na vida do tráfico, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estar pregando a palavra de Deus é uma responsabilidade e quem prega tem que saber a responsabilidade do que está pregando. Porque ele está lendo a palavra e precisa explicar o que a palavra de Deus diz e precisa fazer a aplicação baseada no texto que ele leu. E não inventar, e não florear, e não viajar, certo? Que a igreja precisa ser edificada. Simplicidade vezes arrogância, pelos frutos conhecereis, e ainda sobre o falso profeta. Então vamos lá. Simplicidade vezes arrogância. Duas características do verdadeiro profeta são a simplicidade e o amor. Ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda de amor. Lembra que eu já falei sobre isso? Uma mensagem denunciando o pecado, mas com amor. E a sua conduta simples demonstra a quem ele está servindo. O profeta não pode ser arrogante, altivo. Não. O Deus de amor. Lembremos-nos de Jeremias 38, do 14 ao 27. Por favor, leia depois. Oséias 8,12 e do próprio Senhor Jesus, Mateus 23, 37. Jesus falou duramente contra os fariseus, escribas, duramente, mas ele o fez com amor. Já o falso profeta só pensa em se promover. Existem pessoas que chegam para entregar profecia ou estão pregando e eles têm aquele ar de dureza tão grande que algumas pessoas passam a ter medo. E eles gostam disso. Quando eles chegam, as pessoas já ficam assustadas. Meu Deus, chegou fulano. Chegou a fulano. Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim. Está com medo. Não. Nós devemos honrar, respeitar uns aos outros no sentido de reconhecermos a obra que Deus tem feito na vida um dos outros, mas não essa questão de ar, de colocar medo nas pessoas. Isso não funciona nem para pai e mãe, para filhos. Imagine para cristão. Então tem profeta que pensa em si, em seu status e benefícios, profetiza objetivando a autopromoção. Vou profetizar algo que me traga promoção. Ou promoção no sentido de ser visto como aquele que entrega coisas duras e cuidado que você pode ser visto no meu radar. Eu posso te pegar. Ou como aquele que profetiza ou prega aquilo que o povo quer ouvir. E aí ele fica lá, aquele que todo mundo gosta. Tapinha no ombro. Ele mente, ilude e engana.
Lembremos-nos de Ananias, o profeta mentiroso que enfrentou Jeremias. Jeremias 28, 10 a 12. Eu vou ter que ler essa referência bíblica aqui, porque é preciso, né? Para que possamos ter um entendimento melhor. Jeremias, capítulo 28, versículo 10 a 12. Jeremias 28, 10 a 12. Você pode acompanhar se quiser. Diz assim. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. Lembra que eu falei que usava coisas como símbolo? Jeremias estava usando aqui um jugo como símbolo do que aconteceria com o povo. E falou Ananias na presença de todo o povo, dizendo, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Olha o que Ananias está fazendo. Ele está falando aquilo que Deus não falou. E ele está usando o nome de Deus para poder falar. Então ele usa o nome de Deus para dar autoridade à palavra dele. Então olha o que Ananias diz. Assim diz o Senhor. E falou Ananias na presença de todo o povo, dizendo, assim diz o Senhor. Quantas pessoas usam assim diz o Senhor quando Deus não falou nada? Eu vou profetizar quando o Senhor não mandou profetizar. Eu vou liberar uma palavra profética quando o Senhor não mandou liberar. Agora, se o Senhor mandou, façam, porque Deus vai garantir. Assim diz o Senhor, assim passado 2 anos completos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, seguiu o seu caminho. Versículo 12. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço de Jeremias, o profeta, dizendo. Aí agora Jeremias vai falar o que realmente o Senhor estava falando. Então, Ananias estava falando aquilo que Deus não mandou falar. Ou seja, ele estava enganando, iludindo e mentindo diante do povo. E isso faz o povo se desencaminhar. Alguém com uma boa intenção, preste atenção aqui, ele pode estar cheio de boas intenções, mas se ele pegar essa palavra e ensinar essa palavra, ensinar o povo baseado num texto que ele leu, mas não é o que o texto significa, ele pode estar levando o povo a se desencaminhar da vontade. Deu para entender? Porque ele diz aquilo que a palavra, e nem sempre é uma heresia declarada. Mas ele está dando um sentido para o texto que o texto não tem. Mas, pastor, estou falando de vitória, estou falando de bênção. A Bíblia fala de bênção, mas naquele texto não é aquilo que está dizendo. Então, se você escolheu aquele texto, você tem que ser fiel ao que o texto está dizendo. Ou se Deus te deu aquele texto, você tem que ser fiel ao que o texto está dizendo. E isso pode desencaminhar as pessoas. Deu para compreender? É importante entender isso. Já o falso profeta só pensa em si, como eu disse, ele mente, ilude, engana. Lembremos de Ananias. Vamos lá. Então o povo de Deus, entre o povo de Deus, tanto do reino do sul, Judá, como do reino do norte, Israel, vez ou outra surgia alguém para profetizar mentira. Com Deus não tem meio termo. O que é a verdade? É quando Deus mandou falar. O que é a mentira? É quando Deus não mandou falar. É simples. Então eu posso mentir quando Deus não mandou falar. Quando eu falo algo que a Bíblia não está falando daquela forma, eu acabo trazendo uma mensagem que não é a verdade do texto. Deu para entender? Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Não somos perfeitos. Podemos errar? Podemos errar. Mas devemos nos esforçar para trazer a verdade do texto. Podemos nos enganar. Alguns desses profetas mentirosos eram contratados pelo rei, como no caso de Acabe, a fim de proferir palavras de seu interesse na esperança de não sofrer algum tipo de oposição entre o povo. Sabe aquelas pessoas contratadas que vêm? Eles eram contratados pelo rei para poder falar bem do rei, para que o povo acreditasse que Deus estava com o rei. Mas Deus não estava com o rei. Infelizmente, existem lugares que existem pessoas que levantam profecia para falar que Deus está com determinada pessoa, que Deus está se agradando de determinada pessoa e que, na verdade, aquela profecia não é verdade, porque aquela pessoa está precisando de mudar a vida, de ter uma transformação, de acertar a vida com Deus. E está lá a pessoa profetizando, eu sou contigo, eu tenho visto a tua vida, eu vou te dar vitória, eu tenho me agradado das tuas obras. E é uma pessoa que vive envolvida em contendas, em fofocas.
em calúnias. Como é que Deus está se agradando? Como é que Deus está sendo com aquela pessoa nesse sentido? Deus ama, ela ama. Deus quer levantá-la, quer. Mas o profeta, aquele que é usado com dom de profecia, fala algo que Deus não está falando. Ele fala para agradar, para massagear o ego. Isso não é bom. Isso não é certo. Temos que ter muito cuidado. E o pior de tudo, pessoas que profetizam esses tipos de profecia, elas começam a ficar avisadas. Sabe por quê? Porque a igreja conhece, às vezes, a conduta de determinadas pessoas. E a igreja fica assim, ó. Como assim? Qual é essa vida dessa irmã, desse irmão, desse obreiro, desse pastor? Como é que pode um negócio desse? E isso traz até, de certa forma, frustração para algumas pessoas que ainda não têm a maturidade cristã desenvolvida. E sabe o que acontece? Às vezes querem até abandonar o evangelho. Às vezes tem até uma queda na sua fé, porque vê essas coisas e acha que isso é uma tremenda de uma injustiça. Como é que Deus pode estar falando que é com uma pessoa que tem feito um monte de coisa errada? Cadê a mensagem de correção? Não tem! Então são profetas que trazem aquilo que vem sobre o seu coração. Agora, é claro, quando Deus traz uma mensagem de correção, ele também vai trazer uma mensagem de ânimo depois, junto. Isso é importante. Nos dias de Jeremias, por exemplo, houve profetas falsos. Jeremias profetizava sobre a invasão da Babilônia na terra e advertia tanto o rei como a nação a não oferecerem resistência, para não acarretar mais problemas. Jeremias avisava que seriam levados em cativeiro e que ficariam 70 anos nas mãos deles. Ananias disse que era 2. Jeremias disse que era 70. Quem está falando a verdade? Pastor Mário Luna, como é que ia saber quem estava falando a verdade? É simples. Espera o tempo passar e vamos ver quem está falando a verdade. Passaram-se mais de 2 anos. Então Ananias era um profeta. Fora que a conduta dele já denunciava quem ele era. Os falsos profetas do rei negavam a profecia de Jeremias. Quando os babilônios começaram a fazer suas primeiras incursões, os falsos profetas, não tendo mais como negar o fato, amenizavam. Aí que está, o falso profeta, ele dá uma maquiagem na mensagem. Ele maquia o que ele entregou para benefício próprio. Isso aqui é terrível. Porque Deus não tem 2 palavras, Deus só tem uma palavra. Aí ele maquia, ele dá ali um jeitinho para consertar, tentar consertar o que não dá para consertar, para ficar bem. Olha aqui, ó. Isso aqui. Quando os babilônios começaram a fazer as primeiras incursões, os falsos profetas, não tendo mais como negar o fato, amenizavam dizendo que de fato os babilônios viriam, porém eles padeceriam nas mãos deles por apenas 2 anos. A princípio não viriam. Depois, quando eles começam a vir, eles dizem, não, eles vão vir, mas é só 2 anos. Então eles vão sempre modificando a mensagem. O falso profeta, ele sempre modifica a mensagem para tentar encaixar a mensagem quando não dá para encaixar. Além de Ananias, levantou-se também o profeta Semaías para proferir mentiras. Porém, Jeremias o enfrentou. Jeremias 29, 24 a 28. É complicado no Novo Testamento aquele que proclama e aquele que interpreta as Escrituras e traz as verdades da palavra de Deus, quando se depara com pessoas que não levam a sério a palavra do Senhor. E às vezes na mensagem nós acabamos, a pessoa que está ali trazendo a mensagem, acaba confrontando uma outra mensagem que foi pregada, mas ele tem que pregar a verdade. Como é que ele vai fazer? Aí alguém já diz assim, tá vendo? Tá jogando piada para outra mensagem que foi pregada. Mas a outra mensagem que foi pregada não foi a mensagem da palavra, é verdadeira. Porque ele pegou e deu uma interpretação para o texto que o texto não tinha. E aí é preciso corrigir aquilo. Ou vamos também pregar a mesma coisa para agradar a pessoa. Jeremias não fazia isso, não. Jesus fez severas advertências sobre os falsos profetas. Mateus 7,15, Mateus 24,11. Os falsos profetas valorizam mais as cerimônias do que um relacionamento sincero com Deus. Então eles têm mais a ver com a questão das cerimônias. Faz isso, faz aquilo outro. Ele não está preocupado com que você cumpra a palavra para agradar a Deus. Cumprir os rituais do culto sagrado e observar os calendários bastava para eles. Se você cumprir os rituais e você estava lá nas festas, estava tudo certo. Mas não era assim que Deus queria relacionar-se com eles e com o seu povo. Porque tem gente que cumpre o calendário e os rituais e não obedece a Deus, e não serve a Deus. Participa dos cultos, mas vai ver a vida que ele leva. Deus quer relacionamento. Relacionamento
na vida cristã como um todo. Não existe vida compartimentada na vida cristã. Vida cristã e vida secular. Dentro do templo eu sou uma coisa, fora do templo eu sou outra. Não existe isso não. Eu sou cristão 24 horas por dia. Discernindo o verdadeiro do falso profeta. Pelos frutos conhecereis. Como é que eu vou conhecer? Uma advertência séria de Jesus para os seus discípulos foi acerca da preocupação com os falsos profetas. Como reconhecê-los? Jesus disse que os reconheceríamos pelos seus frutos. Mateus 7, 15 e 20. Pois o resultado ou o fruto do que o profeta diz e faz. Diz e faz. Não é só o que diz, é o que faz também. Revela o seu caráter. Tem gente querendo ensinar os outros a não mentir, mas ele vive mentindo. Que condição essa pessoa tem para ensinar alguém a não mentir se ele vive mentindo? É muito complicado. Logo você conhecerá de onde procede a árvore, o profeta. Lembre-se de que não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso pela performance. Tem gente, é uma bênção, meu Deus, muito. Deus usa muito. Aí tu vai analisar o caráter da pessoa e falar assim, meu Deus, cuidado. Tá? Ou pelo espetáculo. Tem gente apresentando espetáculo. Mas pelos frutos que eles produzem. E como nós estamos falando que o profeta no Novo Testamento é aquele que proclama e interpreta a palavra como vocação. Não estou dizendo aqui que todo pregador é profeta. Não é isso. Não é isso. Existe o pregador que recebeu realmente o dom ministerial de profeta. Um pastor que recebeu. Um pregador que pode até nem ser pastor, mas recebeu. Nem todo pregador é profeta. Dom ministerial de profeta? Não adianta. Tá? Quero dizer, então, você tem que analisar realmente se ele é a pessoa que proclama e que interpreta, mas e a vida? Como é que está a vida? A situação dele. Então, uma coisa tem que andar junto com a outra. Agora, quem profetiza dom de profecia, a gente vai dizer assim, mas a gente não pode julgar a vida... Julgar no sentido assim, mas é a irmãzinha lá do canto, é uma irmãzinha com pouco conhecimento bíblico, é um irmãozinho com pouco conhecimento, não sabe nem falar muito bem. Você não pode fazer isso. Deus usa quem ele quiser. Agora, a gente não está falando aqui da questão de vida de qualquer maneira. Porque senão as pessoas vão dizer, não pode julgar. Aí quando vê que não, pode-se aceitar qualquer pessoa, em nome de Deus. Vive a vida que quiser, pode estar lá. Profetizando, entregando profecia, pregando, ensinando, de qualquer maneira. Porque a gente não pode julgar a pessoa, assim que ele fala. Se ele vive de qualquer maneira, mas fala coisas que estão na Bíblia, está tudo certo. Não é assim que funciona, não. Nós temos que ter cuidado, porque senão essa pessoa vai virar um exemplo para que outras pessoas possam seguir o mesmo caminho. Fulano prega, profetiza e vive uma vida de qualquer maneira, eu também posso viver uma vida de qualquer maneira. Eu nem prego e nem profetizo, ainda mais eu posso viver uma vida de qualquer maneira. Isso é muito mau exemplo. Logo você conhecerá de onde procede a árvore, o profeta. Lembre-se que não devemos diferenciar, como já foi dito, né? Característica do verdadeiro profeta. Primeiro, ele só diz o que ouve da parte. Quem é um verdadeiro profeta? Ou que recebeu o dom de profecia? Dom de profecia é uma coisa, dom ministerial de profeta é outra. Mas, sendo um ou outro, ele só diz aquilo que ouve da parte de Deus. A evidência da confirmação de Deus. Deus confirma. Aquilo que ele fala se cumpre. Tem revelação e discernimento de Deus. Ele sabe. Ele recebe de Deus e ele discerne também as coisas. Uma literatura que você vai poder ver com clareza. Deixa eu mostrar aqui para você. Ó, esse aqui é o livro de apoio desse trimestre. A partir da página 89 desse livro, você pode ver isso aqui que eu estou falando. Tá? Ele só diz o que ouve da parte de Deus. Ele tem revelação e discernimento da parte de Deus. Tá? Essa parte aqui de discernimento fala de quando o rei Jeroboão mandou a sua mulher se disfarçar para poder ir até o profeta. O profeta sabia que aquela mulher era a mulher de Jeroboão. Tá? O profeta não é insubstituível, como no tempo de Elias ele disse, só eu restei. Característica do falso profeta, ele não tem a mensagem de Deus, ele inventa a mensagem. Ele desvia o povo do caminho do Senhor, porque traz uma mensagem que não é da parte de Deus. O falso profeta é soberbo. Os falsos profetas são como lobos devoradores, estão ali pensando
estão ali querendo, né, preocupados com o que vão ganhar, com o que vão conseguir. Os falsos profetas vivem na iniquidade, ou não vivem uma vida de santificação. Discernindo o verdadeiro do falso profeta, ainda sobre o falso profeta. Apesar de o falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência, ele fala bem. E isso basta para que ele seja tido como verdadeiro? Claro que não. Na obra Assim Diz o Senhor, da CPAD, John Bevere diz que falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências. Está falando de alguém que prega, tá? Os que partem o coração do justo, tá? Partem, choram, o pessoal chora a beça, se sente tocado. E que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo Espírito. Não tenha medo dele. Na autoridade do Espírito de Deus, acautela-se dos falsos profetas. Seja prudente, o Espírito Santo, mediante o Evangelho, te fará discernir a procedência desses enganadores. Não se deixe conduzir por eles. Por quê? Porque eles fazem uma coisa e fazem. Eles falam uma coisa e fazem outra. Eles ensinam uma coisa e vivem outra. Eles estão ali falando em nome de Deus, mas a vida deles não condiz com o que eles falam. Então eles não podem ser alguém que vivem para Deus. É grande a responsabilidade de falar alguma coisa em nome do Senhor quando ele não mandou dizer nada. Entretanto, há muita gente ainda hoje usando esse expediente. Uns profetizam para intimidar pessoas, fazendo prevalecer sobre elas os seus interesses. Você vai morrer se você não fizer isso e aquilo. Tá entendendo? Pessoas incautas e sem o devido discernimento se submetem. É por isso que nós temos que ser ensinados com a palavra de Deus. Porque aí nós não somos levados por ventos de doutrinas e nem por esses falsos ensinos. Participe de escola bíblica dominical, de culto de ensino da palavra. Se possível for, faça um seminário de teologia. Outros, sempre bem intencionadas, dizem palavras de otimismo. Uns trazem palavras de ameaça. Outros, palavras de otimismo e encorajamento, apontando sempre para o caminho da felicidade. Deus tem uma palavra de bênção para nós? Tem. Deus tem uma palavra de encorajamento? Tem. Mas muitos trazem isso com segundas intenções. Para poder trazer prestígio para si, uma palavra agradável. Profetiza-se ao paciente terminal. Isso aqui é seríssimo. Olha isso aqui, ó. Profetiza-se ao paciente terminal que ainda não é chegada a sua hora. E que o Senhor tem um grande plano com ele. Aí tá bom. A pessoa morre e tal profeta justifica-se dizendo: o Senhor falou, mas ele não creu, por isso morreu. Viu? Lá no início da aula eu falei sobre ele dar um jeitinho. Então ele diz que a pessoa não vai morrer, que ele não vai perder o emprego, que o casamento não vai acabar, que a pessoa vai pra lá e no intuito de salvar o casamento, aí ele levanta: não, esse casamento não vai acabar, eu vou transformar esse homem, eu vou transformar a mulher. O homem vai embora, casa-se de novo, vive a vida inteira com a outra mulher e nada daquilo acontece. Ou a mulher também vai embora, casa-se com outro homem e nada disso acontece. Aí ele vai dizer o quê? Ah, você não creu. Não creu não, é que a profecia não veio da parte de Deus. Não creu não, a profecia não veio da parte de Deus. Se Deus falou que vai fazer e não tinha condições para Deus fazer, não veio da parte de Deus. Agora, tem condições, tem profecias que têm condições. Se tu me obedeceres, se tu veres para mim, eu vou fazer isso e isso e isso na tua vida. Aí é condicional. Se não obedeceu, realmente não vai fazer. Agora, tem profecia que é direta. Eu vou trazer seu esposo de volta. Eu vou trazer sua esposa de volta. Vive a vida toda esperando o esposo voltar, e o esposo nunca voltou, a esposa que nunca voltou. Aí vive uma vida frustrada por causa de uma falsa profecia. Ou por causa de uma falsa palavra, o quê? Profética. Uma mulher que sofre agressões em casa, o marido violento, aí tá lá, vou liberar uma palavra profética pra você. Tua vida a partir de hoje vai mudar e esse sofrimento que você tá passando não vai mais acontecer. A mulher chega em casa e leva mais uma surra. E aí? Que situação é essa? Isso é uma profecia que vem da parte de Deus, uma palavra profética que veio da parte de Deus? É claro, eu tô conjecturando aqui. É claro que você ouvir que uma mulher tá apanhando em casa é uma coisa absurda. Isso dá até parte da lei. Isso é parte até que vai para parte, às vezes, de polícia, dependendo da situação. Eu sei disso. Mas eu só estou mostrando para você, a pessoa se enche de esperança. Eu vou chegar em casa hoje,
Meu Deus, não vai mais acontecer aquilo. Chega em casa, acontece tudo de novo. Eu usei aqui a questão do apanhar como uma hipérbole, ou seja, uma coisa bastante exagerada, que acontece, é exagerado, mas acontece. Para você ver aonde pode chegar a situação de uma palavra profética, ou do eu vou profetizar, ou até de uma profecia, realmente, o dom de profecia, no qual não é o Senhor falando, porque chega em casa e tudo continua do mesmo jeito, ou até pior. O fato é que Deus não falou. Profecias solidárias encorajam pessoas a tomarem decisões sérias que acabam muitas vezes tornando-se em frustração. Por mais bem intencionado que esteja o profeta, se ele receber uma palavra do Senhor, que se limite a dizer somente aquilo. Tem gente que acrescenta até o que Deus mandou dizer. Ou acrescenta o que a palavra de Deus diz. E se não receber nenhuma palavra, ele não tem de profetizar para manter o status de profeta. E isso acontece muito. Ah, não, eu tenho que profetizar alguma coisa para as pessoas verem que Deus ainda me usa. Porque se eu não profetizar, as pessoas vão achar que eu estou caído. Eu tenho que profetizar. Aí inventa uma profecia. Aí inventa um recado. Aí inventa uma mensagem. E aí? Aí entra na prova. Por quê? Porque Deus não usou, pessoas saem frustradas. E às vezes ele, para poder segurar o status de profeta, no sentido de aquele que profetiza, não estou falando do dom ministerial agora não. Estou falando daquele que entrega profecia mesmo como dom. Aí o que acontece? Aí ele, para segurar o status, ele continua na postura dele, mas a pessoa lá está lá frustrada, arrasada. Tem gente que acostumou tanto a entregar o que Deus não manda entregar, que ele não fica com o seu coração entristecido, ele não se sente ali abatido porque entregou algo que não é de Deus. Ele apenas sempre vai dizer, não creu, não creu, não creu. Ele sempre vai se justificar. Porque ele já está com a mente cauterizada, ou ela está com a mente cauterizada de entregar o que Deus não mandou, mas ele já não se abate por isso. Agora tem pessoas que têm maior temor, meu Deus. Eu peço a ti, Senhor, não me deixe falar nada que seja. Por favor, Senhor, eu te imploro. E a gente vai estudar a palavra de Deus, aprender a palavra, porque a gente, através da palavra, já tem o caminho de não entregar aquilo que não vem da parte de Deus. Cuidado. Tais profetas são estimulados por aqueles que sempre esperam uma palavra do Senhor por intermédio de Deus. Aí você vai para um monte, chega lá, tem gente no pé do monte esperando você entregar alguma coisa. E aí você já fica lá. Então não se estimule por isso não. Entregue só o que Deus mandou. Vai para a vigília, tá lá. Tem gente no Facebook, nas redes sociais, esperando as pessoas entrarem porque elas querem receber uma palavra. Elas não estão preocupadas com esta palavra. Não vão para a escola bíblica dominical, não vão para culto de ensino da palavra, não fazem um seminário de teologia, não. Elas querem receber profecia. E aí vivem sendo enganadas, porque procuram o engano. Pior ainda é que não dá para imaginar até onde isso pode levar. Na igreja de Tiatira, havia uma mulher que utilizava a sua profecia para seduzir homens da igreja a se prostituírem e a participarem de festas pagãs. Olha que situação. E ela era uma profetisa, só que não era uma profetisa de Deus. As coisas de Deus são santas, sérias e verdadeiras. Então, nós temos que entender o seguinte, preste atenção. Levanta alguém que tem lá a postura, né, é reconhecido como profeta e diz assim, ó, assim eu te digo, assim diz o Senhor para você. O Senhor está mandando você se separar dessa mulher e casar com outra esposa. Essa mulher que você está vivendo não é a mulher que Deus preparou para ti. Ele já está casado, ela já está casada. Marido que Deus preparou para ti. Eu vou te dar uma mulher segundo o meu coração. Se você é conhecedor das Escrituras, você sabe que essa profecia não vem da parte de Deus. Porque Deus não vai mandar você trocar de esposa ou de marido. Mas aí, não estuda a palavra, não se preocupa com isso, vai atrás da profecia. Aí vai lá, sai da vida da pessoa, vai se casar com uma outra pessoa e vai entrar na prova. É só um dos exemplos que podem acontecer, que acontece em muitos e muitos lugares. Síntese do tópico 3. Uma das formas de reconhecer o falso profeta é identificar a sua arrogância e a podridão dos seus frutos, ou seja, suas más obras, sua má conduta. Conclusão. Vamos para a conclusão. Acabamos de estudar o exercício do ministério do profeta do Antigo e no Novo Testamento. Vimos que tal ministério, juntamente com o dos apóstolos, era um dos pilares da liderança da igreja do primeiro século. É claro que não é da mesma forma, né? Apesar de, ao longo da história da igreja, o ministério de profeta ter perdido preeminência, sabemos o quanto ele é importante para a vida espiritual da igreja de Cristo. Porque naquele tempo estavam sendo colocados os alicerces ali da igreja, no início.
profeta estava do lado do apóstolo. Hoje, nós já temos a palavra de Deus. O profeta proclama e interpreta a palavra de Deus como uma vocação dada por Deus. Nem todo pregador recebeu o ministério dom ministerial de profeta. Entenda isso, tá? O profeta do Senhor, com autoridade e sabedoria divina, deve desmascarar as injustiças, o falso profetismo e primar pela edificação da igreja do Senhor Jesus. Na igreja cristã, no âmbito local, há espaço para o dom ministerial de profeta. Esse dom não é disponível para quem o busca, mas para quem é chamado por Deus, com a missão de desenvolver um ministério ou serviço na casa do Senhor. Seu ministério não tem o mesmo caráter do profeta do Antigo Testamento. Este falava à nação. O profeta do Novo Testamento fala para a igreja local com vista ao aperfeiçoamento dos crentes para a obra do ministério e para a edificação da igreja. Deve haver discernimento de espírito por parte da liderança e no meio da igreja local para que lobos devoradores, transvestidos de profeta, não causem estragos no meio do rebanho do Senhor Jesus. Que Deus levante legítimos profetas. Amém. Chegamos ao final desta lição. Quero lembrar a você aí, para você dar um link dessa aula, compartilhar lá na sua rede social, no seu Facebook, no status do seu WhatsApp, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, tá bom? Que o Senhor Jesus nos ajude, nos dê graça, nos fortaleça, porque nós precisamos demais que o Senhor esteja conosco. Próxima lição. O que nós vamos estudar na próxima lição? O Ministério de Evangelista. O Ministério de Evangelista é o assunto da nossa próxima lição. Ore para que o Senhor possa me dar iluminação, para que eu possa ensinar mais uma vez sobre esta lição. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta lição maravilhosa. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas. Eu quero pedir que aplique aos nossos corações o que aprendemos, Senhor. Que não podemos sair por aí declarando, Senhor, uma palavra profética, profetizando, entregando profecia sem o Senhor ter mandado. Que venhamos ter consciência que só podemos transmitir de fato aquilo que o Senhor nos deu, não aquilo que é produto do nosso coração. Nos ajuda, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor continue nos abençoando e até a próxima lição, se assim o Senhor nos permitir.